Bom, pessoal, então continuando aí, nossa aula 5, falando sobre os termos integrantes da oração. O primeiro termo integrante do qual a gente vai falar são os adjuntos adverbiais. A gente já comentou em alguma aula sobre adjunto adverbial e hoje a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre esse termo acessório. Lembrando, ele é um termo acessório porque é um termo que não precisa estar obrigatoriamente na frase. Ele está lá para incrementar, para dar um plus à frase. Não, chique isso, né? Enfim, o adjunto adverbial, no caso, ele não recebe esse nome à toa. Ad significa junto, próximo, tá? E não próximo de estar ao lado, propriamente. Junto de fazer uma relação, de ser próximo, tá? Então, adjunto adverbial é o termo que tem uma relação próxima com o verbo, certo? Então, ele vai sempre estabelecer uma circunstância no verbo. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Quando a gente fala de circunstâncias, os adjuntos adverbiais, eles começam a ser classificados de acordo com a circunstância que ele expressa. Então, por exemplo, o adjunto adverbial pode acrescentar ao verbo uma circunstância de causa. E aí a gente tem um exemplo. O gato tremia de fome. O de fome é um adjunto adverbial de causa porque diz a causa da qual o gato tremia. Ele tremia por causa da fome. Também temos adjuntos adverbiais de companhia. Ele queria ir com ela. Com ela é a companhia que ele gostaria de ter, né? Ele iria com ela. De dúvida, talvez, provavelmente. Geralmente, as palavras que terminam em mente são adjuntos adverbiais, tá, gente? E eu termino falando gente. De finalidade, arrumou-se para o baile. Então, arrumou-se com a finalidade de ir ao baile. Instrumento, ele usa o que para escrever? Então, escreva com a caneta azul. É esse o instrumento que você vai usar para escrever. Notem que está sempre relacionado ao verbo que está em destaque, tá? Tem também de intensidade, você trabalha demais. Então, o verbo em destaque está em negrito, né? Trabalha. E o demais é a intensidade causada nesse verbo. Tem também os adjuntos adverbiais de lugar. Cheguei em casa. É o lugar onde ela chegou. Meio, modo, negação, afirmação, tempo, concessão. A gente tem vários outros adjuntos adverbiais, tá? Esses são os mais comuns. Mas o que é interessante vocês notarem aqui é que o adjunto adverbial é um termo acessório que se relaciona com o verbo, tá? E ele se relaciona com o verbo não sendo um complemento obrigatório do verbo, mas um termo que vem para acrescentar um algo a mais nesse verbo. E esse algo a mais pode indicar causa, companhia, dúvida, fim, até concessão. Beleza? Bom, e aí, gente, é muito importante vocês não confundirem o adjunto adverbial com objeto direto ou objeto indireto, tá? Muito cuidado, gente. Eu coloquei ali objeto direto, mas serve também para objeto indireto, principalmente para objeto indireto. Por quê? Aqui, quando a gente tem essas duas frases, preciso de férias e o rapaz morreu de frio, notem o seguinte: ambas têm uma preposição, certo? Só que no primeiro exemplo, preciso de férias, o de férias é um complemento obrigatório do verbo precisar. Então, é um verbo que obrigatoriamente pede complemento. E o complemento dele veio seguido de preposição. Então, esse termo que está aí, que está aí em destaque rosa, né, com essa linhazinha rosa embaixo, vai se chamar objeto indireto, porque é o complemento obrigatório do verbo. No caso da segunda oração, esse segundo exemplo, o rapaz morreu. Se eu dissesse só que o rapaz morreu,
a mensagem teria sido transmitida de forma efetiva. A partir do momento que eu digo que ele morreu de frio, eu só estou dando um algo a mais, uma circunstância a mais ao verbo morrer. Não que esse verbo obrigatoriamente me peça um complemento, tá, gente? Simplesmente eu poderia parar até no morreu. Agora, o de frio, eu quis dizer um algo a mais, eu quis dizer qual foi a causa dele ter morrido, tá? Então, notem, o adjunto adverbial é um termo que pode ser facilmente retirado da oração sem que a oração perca o seu sentido de mensagem. Ao passo que o objeto indireto, isso que está em destaque em rosa na primeira oração, se a gente retira, a frase fica preciso. E aí fica uma frase incompleta, tá? Então, o adjunto adverbial, ele tem esse caráter. Cuidado para não confundir com objeto direto ou objeto indireto, beleza? Bom, nossa aula fica por aqui sobre adjunto adverbial. Vejo vocês no próximo vídeo. Esperem, aguardem que hoje está curtinho, tá bom? Beijinho, até o próximo vídeo, pessoal.